Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. O primeiro trabalho completo sobre lógica foi feito pelo Aristóteles. Passou muito tempo até que ali no século XIX a lógica teve suas modificações. Nessa época, vale destacar o Frege. Daí nós temos a lógica proposicional. Então o que nós vamos estudar será essa lógica que nós vamos tratar de proposições e conectivos lógicos. Então vamos assim, ó. O que é uma proposição? É uma sentença declarativa fechada. O que é isso? É uma frase, digamos, em que nós vamos declarar algo, nós vamos fazer uma certa afirmação e o contexto terá que ser completo. Com os exemplos ficará mais fácil. É importante saber que uma proposição ela satisfaz três princípios. O primeiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Eu terei apenas a opção verdadeiro ou outra opção, o falso. Não existe uma terceira possibilidade. Então é verdadeiro ou falso. Um desses valor lógico será atribuído à nossa proposição. Existe o princípio da não contradição. Se em certo momento eu perceber que a proposição é verdadeira, ela continuará sendo verdadeira. Ela não vai poder trocar para falso. E o contrário também vale, né? Se ela for falso, será sempre falso. Não vai ser falso e depois trocou para verdadeiro. E existe o princípio da identidade, que uma proposição é igual a si mesma. Vamos ver exemplos para entender aqui. Ó. Primeiro, o pássaro é um animal. Aqui nós temos uma proposição, porque nós conseguimos atribuir o valor lógico, no caso, isso aí é verdade, e o sentido todo está completo. O mar fica nas montanhas. Quando você olha para isso, você consegue dizer se é verdadeiro ou se é falso. No caso é falso. Então aqui nós temos uma proposição. E 2 mais 2 igual a 5 também é exemplo de proposição. Vamos ver agora exemplos de situações que não são proposições. Por exemplo, que vida boa! Isso é apenas uma sentença exclamativa. Você não consegue atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Leia um livro. Isto é apenas uma sentença imperativa. Qual sua idade? Isso é apenas uma sentença interrogativa. X mais y igual a 5. O que aconteceu aqui? Nós temos uma sentença, que no caso ela é aritmética, só que ela é aberta. O que significa aberta? Que como eu não sei quem é o x e o y, eu estou aberto a possibilidades de substituir ali. Então, isso aí pode ser verdadeiro ou pode ser falso, então não é uma proposição. Nós estamos vendo agora apenas exemplos que não são proposições. E ainda, ele compra relógios. Isso é uma sentença declarativa aberta, porque quem é ele? Eu não sei quem é ele. Então, está em aberto, está aberto é o escolher quem é ele, logo não é proposição. Bom, vamos ver agora dois exemplos mais interessantes. Esses nós precisaremos pensar um pouco mais. Bom, o primeiro é assim, ó. Essa frase está errada. Vamos ver se isso aqui é verdade. Então eu estou dizendo que essa frase é errada e eu estou atribuindo o valor verdade para essa afirmação. Então, o conteúdo que eu acabei de ler é verdadeiro. Mas o que ele diz? Que a frase está errada, ou seja, a frase é falsa, ou seja, eu concluí que é falso. Eu comecei com verdadeiro e acabei com falso, eu tive um paradoxo aqui. Vamos de novo, vamos começar com a frase. Essa frase está errada e eu vou dizer que isso é falso. Se eu atribuo o valor lógico falso, o conteúdo que eu estou lendo, ele está errado. Então eu vou corrigi-lo. Essa frase não está errada. Ou seja, essa frase está certa. Essa frase é verdadeira. O seu conteúdo é verdadeiro. Ou seja, eu comecei com falso e acabei com verdade. Deu um paradoxo, né? Então isso aqui também não é proposição. Mais um exemplo interessante é esse aqui, ó. A bicicleta atropelou o animal do Kiko. Esse aqui eu tirei do episódio do seriado do Chaves. Como é que era o episódio? Vinha o Chaves na bicicleta e ele passou por cima do gatinho que o Kiko tinha. Era um animalzinho de estimação dele. Só que lá no programa tinha um jogo de palavras.
Eles faziam uma piada dizendo que quem era animal era o Kiko, que se comportava como um animal. Então a ideia que eu peguei lá do episódio era assim, ó. A bicicleta atropelou o animal do Kiko. Tem duas interpretações. A primeira, atropelou o animalzinho de estimação, que era o gato que o Kiko tinha. Segunda interpretação, atropelou o Kiko e ao Kiko eu atribuí o adjetivo de ser um animal de pessoa. Então aqui nós temos uma sentença ambígua. Também não é uma proposição. Vamos passar a limpo. Agora nós vamos dizer sim, é uma proposição. Não, não é uma proposição. Então, a primeira, a terça parte de um número. Qual número? Eu não sei qual número, eu não sei dizer se isso é verdade ou falso. Isto não é proposição. Murilo é elegante. Existe um rapaz, que é o Murilo, e a ele você consegue atribuir se ele é elegante ou não. Então isso pode ser verdadeiro ou falso, e é só o que dá para fazer. Isto é uma proposição? Sim. 2 mais 2. O que eu faço com isso? Eu não consigo concluir nada. Não é proposição. Mente sã em corpo são. Isso aí é verdadeiro ou falso? Não é proposição. Nós não atribuímos valor lógico para isso daí. O triplo de 15 é maior do que 10. O triplo de 15, nós conseguimos dizer que isso é verdade ou falso. No caso, é verdade. Então, é uma proposição. E não tem outra opção, né? Então, este, sim, é proposição. Bom, já sabemos o que é uma proposição simples. A ideia agora é juntar várias delas. Nós vamos começar com duas. Para unir proposições, então nós teremos proposições compostas, nós usaremos conectivos lógicos. Então serão palavras ou símbolos para ligar as proposições. Nesta primeira aula, será ainda no nível bem introdutório. Mais ou menos assim, ó. Imagine que você dê para uma criança que não sabe ler uma sopa de letrinhas. Ela vai saber identificar os símbolos, mas não vai saber construir matéria com eles. É isso que nós vamos fazer nesse início. Apenas identificar os símbolos, conhecê-los e saber a sua representação. Tá, então vamos ao primeiro aqui. Mimosa é vaca ou Rex é cachorro? Aqui nós temos o nosso primeiro conectivo lógico, que é o ou. No caso, é a disjunção. Então, a disjunção nós geralmente representamos pelo ou. E como é que funciona? Primeira proposição, mimosa é vaca. Isso é o nosso A. Segunda proposição, Rex é cachorro. Isso é o B. E eu vou conectá-los com o ou. O símbolo para o ou é esse que parece um Vzinho. Próximo conectivo lógico. Ou a cama está arrumada, ou a mesa está pronta. Aqui apareceu a disjunção exclusiva, o ou. Como é que funciona? Primeira proposição, a cama está arrumada. Segunda proposição, a mesa está pronta. E eles estão conectados utilizando um ou. O símbolo para o ou é o símbolo do ou, só que tem uma barrinha embaixo. É como se ele estivesse sublinhado. Então vai ficar assim, ó. A, o símbolo do ou, que é o Vzinho com a barrinha embaixo. B. Maçã é ruim e laranja é bom. Aqui apareceu a conjunção, que é o e. Então vamos lá. Primeira proposição. Maçã é ruim. Segunda proposição. Laranja é bom. E eu vou conectá-los utilizando o e. O símbolo para o e é o símbolo do ou, só que virado. Fica como se fosse um acento circunflexo. Então fica A, esse símbolo que parece um acento circunflexo, B. Isso significa A e B. Mais um conectivo lógico. Se correr faz bem, então fumar faz bem. Aqui apareceu o C, então. Vamos lá. Primeira proposição. Correr faz bem. Segunda proposição. Fumar faz bem. E eles estão conectados pelo C, então. O símbolo para o C, então, é a flechinha. Então, é a flechinha. Vai ficar assim, ó. A flechinha em direção ao B. Mais um. Jordan foi um grande jogador. C, e somente C, seu time era campeão. Aqui apareceu o C e somente C. Então, fica assim, ó. A, Jordan foi um grande jogador. B, o time do Jordan era campeão. Nós vamos conectar as proposições A e B usando C e somente C, cujo símbolo é a dupla flechinha. Então, a flechinha para lá e para cá. Então, fica A dupla flechinha, B.
Bom, nós vimos então os conectivos lógicos. Existe outro símbolo que eu quero mostrar para vocês, que é o símbolo da negação. Esta proposição: Luiz passou no concurso ou Luiz não passou no concurso. Aqui apareceu o não. Vamos dizer que o A é Luiz passou no concurso. Então, a primeira proposição, Luiz passou no concurso. Ou, então aí está o nosso conectivo lógico. A próxima proposição, Luiz não passou no concurso. O símbolo para o não é o til. Existe outro símbolo para o não, mas eu vou mostrar na aula específica para estudarmos a negação. Então vai ficar assim, a ou o não a. Ainda, se o jardim é belo, então o céu é estrelado ou o jardim é feio. Então aqui é uma proposição composta, nós temos mais matéria. O conectivo lógico é o se então. Tá, vamos começar a dar nomes aqui. Vou chamar de A, o jardim é belo. E B, o céu é estrelado. Então nós vamos começar assim, ó. Se o jardim é belo, então. Então vai ficar A e a flechinha do se então. E do outro lado, eu tenho o céu é estrelado ou o jardim é feio. O que é o jardim é feio? Quer dizer que o jardim não é belo. Então eu tenho um não A. Do outro lado eu tenho ali, ó, o céu é estrelado, B, ou o jardim não é belo, o jardim é feio. O não A, que é o til A. Então fica assim, A, flechinha, e do outro lado, B ou não A. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.